Já cá estamos de volta com o Pedro Moura, presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Pedro, obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite. Espero encontrá-lo bem. Sim. E de saúde, sim. que é o mais importante. Confirmei à entrada do Sport TV que estou bem. Com todas as medidas de segurança que temos também por aqui. Tem sido um ano crítico, de facto, Pedro, este 2020, com a pandemia de Covid-19. Dá um sinal de força, de resiliência também a modalidade do ténis de mesa, com a retoma prevista em setembro. Sim, claramente. É um ano muito difícil, muito especial para todo o desporto, eu penso que para toda a sociedade em geral, não é novidade. É um ano de adaptação, de aprendizagem para toda a gente, e nesta área do desporto, que eu acho absolutamente essencial no crescimento de uma sociedade. Nós temos o desporto tem um papel muito importante no crescimento dos jovens enfim, em toda a sociedade. Nós tivemos na linha da frente nas conversas com a tutela para o regresso da atividade esportiva, do treino, por via da nossa participação e do nosso apuramento para os Jogos Olímpicos. Depois, numa segunda fase, pelo regresso à competição, que conseguimos concretizar logo 48 horas depois de nos ter sido dada a autorização para voltar a competir, já que somos uma modalidade individual, sem contacto físico. E agora a prioridade tem sido criar condições para, em setembro, estarmos de volta. De facto, ainda não informámos publicamente qual é o calendário previsto, mas já está definido? Sim, já está definido nas nossas cabeças e no papel. Pretendemos passar à comunidade essa informação até final desta semana, portanto, ainda hoje ou amanhã. Estamos a concluir um manual de procedimentos para o regresso à competição, em termos gerais, para os vários tipos de competições que o ténis de mesa tem, as provas dos campeonatos nacionais regulares, os campeonatos nacionais concentrados, as provas concentradas, e, portanto, estamos a trabalhar afincadamente nisso, com base das orientações da DGS e da própria Federação Internacional de Ténis de Mesa. E em setembro, a meio de setembro, esperamos, portanto, estamos a falar aproximadamente aqui um mês e uma semana, esperamos estar a competir e completar algumas das provas que não conseguimos fazer, porque realizar quando foi interrompida, a meio do mês de março, quando o país entrou em confinamento, nós tínhamos algumas provas individuais, os campeonatos nacionais individuais para completar, e, portanto, sabe que internacional, nós trabalhamos por épocas que têm a ver também têm a ver com o ano escolar, com o ano letivo, mas internacionalmente as épocas desportivas das classes etárias terminam a 31 de dezembro. E, portanto, vamos aqui basicamente utilizar esta abertura e, portanto, pretendemos completar os campeonatos nacionais individuais das respectivas classes etárias, com a extensão até 31 de dezembro das idades dos atletas, e fazer. Acho que é muito importante, principalmente para os mais jovens, criar a motivação da competição. Os jovens gostam de treinar, mas gostam muito de competir, tenho a certeza que será um sinal muito importante da retoma da atividade dentro desta nova normalidade. E em que é que o desfecho e essa decisão de terminarem os campeonatos nacionais masculinos na última época foi importante agora na projeção desse regresso, dessa retoma? Foi importante a vários níveis. Primeiro, mostrar que estávamos de volta e com capacidade de fazer. E com capacidade de fazer em segurança. Acho que foi um sinal que demos não só à nossa comunidade, mas como demos também a toda a sociedade, de que era possível praticar desporto e fazê-lo e competir, além do treino, que já existia, competi-lo em segurança. Houve transmissão televisiva, portanto, toda a gente pôde ver que era possível, que a nossa modalidade é uma modalidade, aliás, considerada internacionalmente de baixo risco neste contexto de Covid-19. Passámos um sinal para o interior, para o exterior, também foi uma excelente oportunidade para promover a minha modalidade, porque não havia desporto na altura em Portugal, e, portanto, foi uma maneira também de conversar, das pessoas falarem ténis de mesa, verem ténis de mesa a nível internacional. A competição foi transmitida pelo canal de televisão online da ITTF, da Federação Internacional. Tivemos centenas de milhares de espectadores por foi todo o mundo. Foi uma oportunidade. Foi uma grande oportunidade para o ténis de mesa. Foi uma grande oportunidade para o ténis de mesa. Neste combate à Covid-19, a Federação de Ténis de Mesa disponibilizou-se para apoiar os clubes no processo de retoma. O que é que tem sido mais exigente, Pedro, em todo este processo? O que tem sido mais exigente é o processo de adaptação. É a vontade de não errar, de criar condições de segurança. E a margem de erro é muito curta. E de planear, porque hoje em dia, quando planeamos a 2 semanas, parecemos a planear a 5 anos. Esta é que é a verdade, é que tudo aquilo que é feito, pensar que daqui a 2 semanas vamos conseguir fazer, de um momento para o outro pode alterar, porque é imprevisível. E, portanto, essa tem sido a grande dificuldade, planear, pensar.
a criar condições de contingência, se não for possível, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. Planos Bs, muitos. Claro, sim, Bs, Cs, Sim. Ds, algumas vezes, e, portanto, tem sido esta a grande dificuldade, como reorganizar e repensar toda a estrutura do calendário competitivo, a realização de estágios para as seleções jovens, motivar os nossos melhores jovens, os nossos melhores talentos a manterem-se a treinar, a competir, ou seja, as nossas seleções principais. Se eu lhe disser que criámos condições durante a pandemia para colocar mesa em casa de um atleta para que na sala pudesse continuar a treinar e a praticar. Portanto, tem sido um processo de aprendizagem, tem de haver capacidade de adaptação àquilo que está a acontecer e preparar nas várias alternativas para as várias situações que possam... Para daqui a um mês havia um campeonato da Europa que estava previsto e que foi anteontem adiado isto é o... Parece-me que durante a próxima época desportiva estas situações poderão repetir-se, não só no ténis de mesa, mas em várias modalidades. É preciso estar preparado para isso. Com danos irreversíveis para os atletas, Pedro? Quer em termos físicos, quer em termos anímicos? Vão lá a mesma coisa. A minha prática, eu continuo a praticar desporto em termos de lazer e, portanto, eu estive em casa confinado, como todos os portugueses, e a certa altura sentia uma tremenda falta da oportunidade de conviver com os meus amigos e com os meus parceiros de prática desportiva. Portanto, imagine isto para um atleta que é profissional, não é? E que faz dessa atividade desportiva e do convívio com os colegas e mesmo sendo uma modalidade individual, o ténis de mesa precisa de parcerias para o treino, não é? Portanto, há uma série de mecanismos e automatismos que são diários e na nossa vida que fica tudo alterado. Que de repente foram de facto modificados. Tudo isso tem importância e, de facto, eu penso que causa danos. Não a longo prazo, e não parece que sejam irreversíveis, mas causa o ténis de mesa, aliás, como a maior parte das modalidades, desde março, que os grandes atletas mundiais não competem. E isso deixa marca, certamente que deixa marca. Para outubro, entretanto, estão agendadas eleições na Federação Portuguesa de Ténis de Mesa. Com que expectativas é que olha para esse ato eleitoral, agora que estamos a qualquer coisa como 2 meses e meio? Com alguma naturalidade. Já é o meu primeira vez que fui a eleições, uma grande expectativa e alguma ansiedade, perceber se aquilo que estava a ser feito era bem feito. Agora mais tranquilo. Sim, mais tranquilo. Se for reeleito, irei para o meu 3º mandato. É algo que, a certa altura, pensei que há novos desafios. Quando parece que já fizemos tudo, não fizemos nada. O ténis de mesa precisa de voltar a repensar o seu futuro, o futuro das seleções nacionais, o futuro crescimento da modalidade, a implementação na sociedade, o ténis de mesa, o seu reconhecimento social no país e, portanto, penso que será por aí, no último mandato, percebendo que não se fazem milagres a nível de futuro e de atletas em 4 anos, mas gostava de deixar essa marca. Tenho noção de que nos últimos 8 anos muita coisa foi feita, a nível da Federação e a nível da Organização Nacional, mas gostava de deixar marca noutras áreas e que penso que poderão ser esse o nosso foco nos próximos 4 anos. E quais é que serão as suas bandeiras para esta nova candidatura, sendo que naturalmente tem o trabalho realizado, por exemplo, neste anterior mandato, como sustento, de alguma forma, para a candidatura que encabeça? É verdade, tenho 8 anos de ação que sustentam a minha próxima candidatura, mas nós estamos a trabalhar na realização de um plano estratégico para o ténis de mesa nacional, que permita o seu crescimento a nível de praticantes, percebendo que com uma base de praticantes maior será mais fácil, o mais alto será o cume do triângulo, e portanto essa é uma das nossas prioridades, mas repensar que a nossa seleção nacional, que é a nossa seleção olímpica, que é uma das melhores seleções do mundo, aproxima-se do final deste ciclo. Sim. E portanto ninguém vai para jovem e há que pensar, nós gostaríamos muito de deixar as bases para que o ténis de mesa se mantivesse no topo do mundo, e é nesse sentido, essa será a nossa prioridade. Recuperamos, deixe-me que lhe diga que a situação financeira da Federação, quando eu entrei há 8 anos atrás, era dramática, era muito difícil para a gestão do dia-a-dia. A própria comunidade estava um pouco desordenada. Aquilo que eu sinto neste momento é que há uma ordem, há um alinhamento, há um pensamento, há uma liderança que se conseguiu, desta Federação, que se conseguiu impor e que tem linhas de orientação. E parece-me a mim que é um momento de pacificação.
que é o momento ideal para criar as bases e a estrutura para um crescimento sustentado da modalidade. Nós recuperamos financeiramente a Federação, é indiscutível. Os nossos resultados transitados acumulados chegaram ao break-even. Estamos em vias de ter um superávit em 2020 muito agradável para a Federação e, portanto, há capacidade de reinvestir e, portanto, esta é a oportunidade. Foi possível sustentar, este termo é um pouco estranho, mas sustentar, alimentar uma das melhores equipas de ténis de mesa do mundo, como foi a portuguesa, durante 8 anos, numa situação financeira muito, muito, muito complicada. E foi possível sustentá-lo, permitindo títulos para o ténis de mesa internacional, permitindo a afirmação na sociedade, o reconhecimento nas entidades oficiais portuguesas e ganhando títulos, que é uma coisa que gosta, pondo nome no ténis de mesa em Portugal. Claro. E feito este trabalho, que eu acho que foi um trabalho de que me orgulho muito, muito, mesmo muito, de que me sinto muito, muito vaidoso, penso que está na altura de toda a gente pensar que é preciso reconstruir, que é preciso repensar e que é preciso pensar no futuro. Como substituir esta equipa que naturalmente será o final de um ciclo destes atletas extraordinários que estão dispostos e que também têm colaborado muito, ajudado muito a construir esse novo caminho. Entretanto, e paralelamente a esta questão da presidência da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, o Pedro propôs-se a abraçar a vice-presidência da Federação Europeia, sendo, de resto, o único candidato ao cargo de primeiro vice-presidente. Um mandato de 4 anos, até 2024. O que é que isto representa para nós portugueses e para o desporto nacional, contar com um vice-presidente da Federação Europeia? Algo inédito. Vamos lá ver uma coisa, eu faço parte da direção da TTU, eu sou vice-presidente neste momento, fui eleito em 2016 no Congresso em Budapeste, onde Portugal trouxe muitas medalhas dentro do Campeonato da Europa de Budapeste, um campeonato de boa memória. Depois do meu primeiro mandato como Presidente da Federação, essa eleição surgiu um pouco surpreendentemente, se quer que lhe diga, porque não fiz nenhuma campanha na altura. Eu acho que tinha a ver com o surgimento, com o reconhecimento de Portugal não só como uma grande equipa de ténis de mesa, mas também como uma organização credível. E, portanto, essa primeira eleição surgiu e depois nos últimos 4 anos, quando falamos aqui em criar um novo ciclo, um novo presidente e perceber criar uma nova equipa, eu surpreendentemente, ou talvez não, fui surpreendido a primeira vez, foi um dos nomes cogitados para fazer parte, eventualmente até de liderar uma candidatura e de ser candidato a presidente, e portanto tive muita gente na Europa, muitos países, presidentes de outras federações, a pôr-me essa questão, mas como lhe digo, eu acho que o meu ciclo em Portugal ainda não terminou. Eu tenho noção de que se me candidatasse eventualmente a presidente da ITTU, teria de abdicar da presidência da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, e é uma coisa que eu não quero, que eu não gostava mesmo de fazer, sem terminar o ciclo normal e deste ciclo da minha vida. E, portanto, a hipótese que surgiu é como primeiro vice-presidente, como, enfim, o facto de ser candidato único e como o candidato a presidente, também o Sr. Levitin, ser um candidato único, foi uma questão trabalhada e pensada, e portanto, toda a Europa aceitou de bom grado, e, portanto, para mim, novamente, é um momento especial, de orgulho. Eu acho que passa mais, e isto é que é importante frisar, que é o reconhecimento internacional do trabalho da Federação. E, portanto, naturalmente, o trabalho do dirigente português é reconhecido. E neste caso sou eu. De forma indireta para o futuro ao desporto nacional também. Não esquecendo que há uma base que é o nome de Portugal, muito bem percebido no ténis de mesa internacional por via dos seus atletas e da sua seleção nacional. E vamos continuar por aí. São eles que abrem, que têm aberto estas portas, este caminho. Até porque já há atletas nacionais apurados para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Entretanto, houve esta decisão do adiamento que vem até que ponto a dificultar a vida ou até beneficiar em termos temporais a preparação dos atletas e também a possibilidade de termos mais atletas nos Jogos Olímpicos? Estes obstáculos surgem como oportunidades para nós tentarmos haver algumas, em termos, eu diria que em termos individuais, para alguns atletas, para a Seleção Portuguesa de Ténis de Mesa, há 2 questões. Primeiro, toda a equipa, em termos gerais, será um ano mais velha, em 2021. Mais experiente também. Mais experiente também. Terá em cima um largo período de 6 meses a treinar ou a preparar-se intermitentemente. Sim. Depois há pormenores que podem ter ajudado, dizer-lhe que na véspera do confinamento, ou na antevéspera do confinamento, o João Pedro Monteiro teve de ser sujeito a uma cirurgia ao joelho.
E, portanto, se os Jogos Olímpicos fossem agora, há 4 meses nos Jogos Olímpicos, um dos nossos jogadores da seleção, incluído no projeto olímpico, ter de passar por um processo destes e que só agora ele recomeça, até porque fez as coisas sem pressa, a sua recuperação sem a apressar e fê-la quase que online, porque durante o confinamento não foi possível fazer a recuperação presencialmente com o seu fisioterapeuta. Portanto, neste aspecto foi positivo para Portugal. Agora, o resultado, no final dos Jogos Olímpicos, a equipa é indiscutível que nós temos aspirações. Não vamos, que aspirações? Já há metas traçadas? Sim, não vamos aos Jogos Olímpicos em termos gerais para participarmos. Eu diria que isso aconteceu na nossa primeira participação. Depois, a partir daquilo que aconteceu em Londres, a equipa fez um brilharete tremendo com os quartos de final e com um pé nas meias finais, ou quase a bater a Coreia do Sul. Portanto, a equipa sonha, nós temos medalhas esta geração de jogadores tem medalhas em todas as grandes provas internacionais da modalidade. Falta-lhe uma medalha nos Jogos Olímpicos. E depois da experiência no Rio, sim, há que fazer esquecer, quando as coisas não correm tão bem, não é? Nós temos 2 resultados de mérito, a equipa em Londres e depois o Marcos Freitas no Rio de Janeiro, com os quartos de final. Sim. Mas não custa sonhar, não custa. E a vontade, não serei eu, a única coisa que faço é anunciar publicamente que a equipa tem a aspiração de conseguir mais e de conseguir para o seu currículo, sem terminar a sua vida, o seu ciclo olímpico, sem conseguir um grande resultado para Portugal, que certamente seria a medalha. Agora, num contexto de extrema dificuldade, o ténis de mesa é uma modalidade com grande implementação na Ásia, portanto, nós nem sequer somos uma das melhores seleções da Europa, portanto, há um contexto de grande dificuldade e de grande competição, mas que é possível, isso é, porque eles já mostraram de que se há alguém que consegue o milagre e fazer coisas que se tornam impensáveis a certa altura, tem sido esta geração de jogadores, o Marcos Freitas, Tiago Apolónio, João Monteiro, João Geraldo, Diogo Carvalho, Diogo Xene. Este grupo de jogadores permite sonhar ao mais alto nível. E nós vamos continuar a sonhar, não é? Mais um ano. Com uma reta final de ciclo olímpico aí, o que é que lhe parece em termos de preparação? Porque há aqui muitas provas canceladas, outras suspensas, não há tanta oportunidade, naturalmente, para se treinarem, para competirem, efetivamente, os atletas portugueses, e não só, mas falamos dos portugueses. Vamos pensar, é uma das... Repare que normalmente o calendário internacional surge, é delineado pela Federação Internacional, que tem este problema em mãos. Há um ano olímpico, o processo de qualificação ainda não está terminado para todos os atletas do mundo. Nós próprios, Portugal, poderá ter uma vaga ainda por ocupar, uma prova individual feminina, e, portanto, vamos esperar para ver o que é que... Agora nós próprios temos que começar a trabalhar, não podemos esperar por esperar, como diria o outro, enquanto vamos comendo enquanto vamos esperando. Ganhar aqui algum tempo também. Vamos perceber o que é que acontece a nível internacional, mas vamos nós próprios começar a criar modelos alternativos de competição que permitam aos nossos atletas preparar-se convenientemente, porque 6 meses, que é o que acontece neste momento, 6 meses sem competição é muito tempo. E alguns deles treinaram em condições precárias, mantiveram-se em condições precárias e, portanto, está-se a aproximar neste momento o momento de reunir a equipa novamente totalmente no nosso centro de treino e começar a delinear o caminho até Tóquio, até julho de 2001, mas delineá-lo quase diariamente e perceber, planeando, quais são os percursos alternativos que vamos ter de percorrer para aparecer bem em Tóquio. Pedro Moura, obrigada pela presença nesta manhã informativa. Continuação de um bom trabalho. Obrigado. Muito obrigada. Vamos continuar por aqui a olhar para a atualidade desportiva e pedindo-lhe que participe nesta manhã informativa. Para isso, já sabe, ligue para o número 21-891-7891 e assegure a sua inscrição para participar no nosso espaço de opinião. Daqui a pouco voltamos a contar com o Carlos Manuel. Não falte. Até já.